Hoje nós vamos aprender a plantar as orquídeas em sistema de semi-hidroponia. Eu vou ensinar para vocês a fazer direitinho, passo a passo. Nós vamos aprender por que a gente planta elas nesse sistema de deixar permanentemente água no fundo e também como que vocês vão manter esse sistema de semi-hidroponia para as orquídeas para que elas floresçam bastante. Vamos lá? Primeiro, por que nós mantemos as orquídeas nesse sistema de semi-hidroponia, sempre com água aqui embaixo da garrafa PET ou do vaso? Olha, as orquídeas são extremamente exigentes à alta umidade do ar. A maioria das orquídeas, eu até peguei o meu higrômetro ali no meu orquidário. Hoje aqui tá um dia chuvoso, aqui é muito, eu estou em Pará de Minas, 75 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui nós temos geralmente clima seco em algumas épocas do ano, aqui é cerrado. Então aqui hoje tá bem úmido, essa parte de baixo aqui que fala a umidade do ar. Esse higrômetro custa muito baratinho, custou R$25, a gente compra na internet de qualquer marca. É bom a gente colocar junto das orquídeas. As orquídeas gostam, a maioria delas, de acima de 60% a umidade do ar. É uma das exigências para que elas nos presenteiem com muitas flores. A gente fica aí orgulhosa de tantas flores. Para a maioria das orquídeas, a Wanda, ela precisa aí de mais de 80, 90% de umidade do ar. Eu falei que a maioria gosta de acima de 60%, mas se você conseguir durante o dia todo e a noite, durante 24 horas, que esteja acima de 50% a umidade do ar, ó, já está ótimo, porque não é fácil, né? E com esse sistema, isso ajuda demais, sempre manter alta a umidade do ar das suas orquídeas, por isso que a gente usa esse sistema. Qual é o material que você vai usar para esse sistema? Você vai usar, primeiro, isto daqui é uma garrafa PET, eu usei de Pepsi Cola, pode ser qualquer uma, de 2 litros. Você vai cortar ela um pouco acima do meio, então eu cortei, aqui deu mais ou menos 20 centímetros de altura. Se você não quiser fazer com garrafa PET, você pode usar um vaso. Eu prefiro que seja transparente. Por quê? As raízes das orquídeas, diferente da maioria das outras plantas, fazem fotossíntese pelas raízes. Então, se o vaso for transparente, vocês já observaram que os vasos, por exemplo, das orquídeas Phalaenopsis, são transparentes, a maioria deles? Ou seja, ajuda na fotossíntese da orquídea. As raízes das orquídeas são muito evoluídas. Prefira vasos transparentes, principalmente para as orquídeas Phalaenopsis. Vocês vão precisar de isopor picado para pôr no fundo do vaso ou da garrafa PET. Vão precisar do substrato que vocês usam. As minhas orquídeas são cultivadas, todas elas, aqui no orquidário, mais de 300 orquídeas. Eu cultivo todas elas em pedra brita. Então, eu uso o substrato pedra brita. Hoje eu vou fazer em seixo rolado, mas você vai usar o substrato que você tem costume. Então, se você usa casca de pinos, você vai usar casca de pinos. Se você usa casca de pinos com chips de coco e musgo de carvão, é o que você vai usar. Substrato é uma questão muito pessoal. Então, você usa aqui na sua semi-hidroponia o substrato que você tem costume. O que mais que você vai precisar? Você vai precisar do adubo que você usa nas suas orquídeas. No meu caso, eu uso somente o Nutriorg, que é um adubo que ele, além de ser adubo, ele é enraizador.
Então é excelente quando a gente faz replantio, que a gente quase não perde orquídea nenhuma, ela enraiza muito rápido. Então o Nutriorque eu vou usar aqui, vou borrifar nas folhas das minhas orquídeas. O seixo rolado que eu vou usar é esse aqui. Onde que você vai adquirir seixo rolado? Você vai adquirir em floricultura, em garden. Então você compra um saco aí, em lojas de peixes também tem. Aí você vai me perguntar, Ana, onde que eu adquiro o Nutriorque? Como o próprio nome indica, que é para nutrição de orquídeas, tem os 14 nutrientes que as orquídeas precisam, como esta imagem que eu estou colocando aqui para vocês. Vocês adquirem no site do Pomar Floricultura, que eu vou deixar na descrição abaixo desse vídeo, tá? E vocês vão precisar, se vocês quiserem dependurar, desse ganchinho, que também tem no site do Pomar, ou vocês podem colocar um arame mesmo, qualquer tipo de arame aí de material de construção. A brita vocês também adquirem em material de construção, tá? Aí vocês vão dependurar dessa forma. Se vocês não quiserem dependurar, é só vocês não fazerem o furo para dependurar. Então vocês tiram e colocam a orquídea assim, sem dependurar, ok? Então vamos lá, como que a gente vai fazer? Vocês vão precisar da orquídea. Ana, qual orquídea que eu posso colocar aqui? Então antes de plantar eu vou falar para vocês. Vocês podem colocar todas as espécies de orquídeas, epífitas e rupícolas. O que são orquídeas epífitas? São as que ficam abraçadas nas árvores. Então são as Phalaenopsis, Oncídio, Chocolate, Cattleya, tudo vocês podem colocar. Mais de 90% das orquídeas aí que a gente encontra no mundo inteiro são epífitas. Então, epífitas e rupícolas, ok. Ana, quais orquídeas que eu não posso colocar nesse substrato de casca de pinos, esse substrato aí que a gente tem costume para orquídeas? São as terrícolas. As terrícolas não podem ser colocadas em pedrinhas. As terrícolas a gente tem que colocar em substrato de terrícola. Então, quais são as terrícolas? Vou deixar uma foto aqui, que elas são de substratos próprios para elas, que a gente já explicou em outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre orquídeas terrícolas, eu vou deixar aqui um card com a playlist de orquídeas, que é para vocês depois pesquisarem e aprofundarem no assunto sobre a orquídea cimbídio, a orquídea sapatinho, que são terrícolas que não pode ser nesse substrato, tá? Agora vamos lá para a prática. Nós vamos colocar, primeiro, eu furei com ferro de solda. Como que eu furei? Olha para vocês verem no vídeo. Vem aqui e fura acima para que fique tudo aerado. As orquídeas precisam que as raízes estejam aeradas. Então façam furos para que fiquem aeradas. Não façam furos embaixo. Aqui não tem furos. Onde tem o isopor não tem furos. E façam também aqui os furos para que fique bastante aerados. As raízes vão sair através desses furos, vai sair aqui por cima. Quanto mais raízes, mais flores. Lembre-se que 95% da absorção das orquídeas, absorção de água e de nutriente do adubo, está pela raiz. As orquídeas são diferentes das outras plantas, elas absorvem pouco pelas folhas. Então nunca corte pseudobulbo e nem raiz das suas orquídeas. Deixe quanto mais raiz, mais flores. Geralmente, quando você está plantando em seixo de rio ou pé da brita, como esse caso, você tem que observar as raízes. Quando são raízes grossas, como orquídea Phalaenopsis, você usa brita 1
então uma pedra maior. E quando você está usando, quando as raízes da orquídea são mais finas, você usa a brita, tipo a brita 0, pedra brita de construção. Lá na playlist que eu comentei com vocês, tem um plantio de orquídeas em brita, ok? Então, aqui está plantado. Quando você vai plantar uma orquídea que é monopodial, ou seja, ela cresce na vertical, você planta ela no meio. Por quê? Ela não vai andar para frente. Então, é o caso, por exemplo, da Phalaenopsis, é o caso, por exemplo, da orquídea Vanda. Quando você planta uma orquídea simpodial, que é a maioria das orquídeas, então vou fazer esse sistema com um cataceto, com uma orquídea Cattleya, para uma chuva de ouro, para uma chocolate, você não vai plantar no meio, você vai plantar encostadinho aqui, porque ela vai crescer para a lateral, então na lateral do vaso, a gente tem que observar isso. É a diferença das orquídeas monopodial e simpodial. Nós usamos muito nesse sistema a monopodial porque não tem pseudobulbo, não tem reserva, desidrata muito. Então a gente coloca a orquídea Vanda, a orquídea Phalaenopsis nesse sistema, então evita muito dela ficar com aquela folha mole, dela ficar desidratada. Muita gente cultiva todas as orquídeas nesse sistema, porque quanto mais umidade nas orquídeas, mais ela floresce. Elas são muito exigentes, como a gente falou no início, a alta umidade do ar. Agora nós vamos para a manutenção. Como que vai ser o replantio? Quando a gente planta em pedra rolada, quando a gente planta em brita, orquídea Phalaenopsis e Vanda não vai ter replantio, né, em caso de pedra. Quando a gente planta em casca de pinos, musgos, chifres de coco, material orgânico, nós temos que fazer o replantio porque entra em decomposição e as raízes das orquídeas fermentam, ficam marrons com o ácido que a decomposição da matéria orgânica libera, são nocivos para as raízes. Então você tem que fazer o replantio. É uma das vantagens de você fazer o cultivo em pedra brita. Geralmente essas orquídeas Phalaenopsis Vanda a gente não tem que replantar. Em pedra brita, por isso que a gente planta muito. Como é inerte, não tem decomposição, a gente tem que fazer o replantio das orquídeas simpodiais, por exemplo, de Cattleya, de oncídio, só quando está saindo do vaso. Por quê? Porque não vai entrar em decomposição. A pedra brita não é nociva às raízes das orquídeas. Então, sobre replantio, você tem que fazer replantio se for material orgânico, como casca de pinos e tudo. Quando está em decomposição ou quando a planta está saindo da garrafa PET ou do vaso. Quando está saindo, a gente faz o replantio. Quanto à rega, normal, como as outras orquídeas em vaso normal. Porque quando você for fazer a rega, vai ficar aqui no isopor, né, onde não tem furo, vai ficar aqui a água. Então vai levar a umidade para a planta e aqui nas raízes vai sair por aqui, por esses furos, a água. Então as raízes não vai ter contato com a água. Essa água só vai levar umidade para sua orquídea. Então a rega é normal, como a gente tem costume. Secou aqui as raízes, você irriga novamente. Se está em pedra, como que eu sei que tem que irrigar? Pedra brita, pedra de rio. O mínimo possível sem desidratar a planta. Mas nesse caso é muito difícil a desidratação porque tem muita umidade. Agora nós vamos fazer a adubação. Adubação, como já está, adubação sempre, não só em orquídea, como toda planta. Como eu ensino lá nos stories do meu Instagram. Todas as quintas-feiras, se vocês quiserem sempre me acompanhar. Todas as quintas, lá eu ensino sobre a adubação das orquídeas. E todos os sábados eu ensino sobre as outras plantas, horta, frutas, flores, todos os sábados. A adubação, nós vamos fazer
por cima das folhas, por baixo, porque alguma coisa absorve, e nós colocamos um pouco aqui. Entra no meu esquema de adubação. Daqui uma semana eu vou adubar novamente. Ana, como que é a questão da chuva? Choveu. Eu posso colocar na chuva a minha garrafa PET tranquilamente, como se fosse aí as orquídeas em árvore. Você pode colocar, aqui não vai acumular água nas raízes, vai sair, não tem problema, você pode colocar, dependurar debaixo de árvore a sua semi-hidroponia de orquídeas. Vocês podem me perguntar, a orquídea Phalaenopsis vem sempre com aquela buchinha, tem que tirar? Tem que tirar, porque aquilo é uma substância orgânica. As raízes das orquídeas não estão preparadas para ficar em contato com substâncias orgânicas, então retire. E posso fazer replantio como você fez com as orquídeas floridas? Olha, quando você faz replantio com as orquídeas floridas, a flor da orquídea vai durar menos, sem dúvida. O ideal é você fazer depois da floração. Mas se você não se importar, pode fazer. Para a orquídea, para a planta, não interfere em nada, não vai prejudicar em nada. O que vai acontecer é que apenas a flor vai durar menos. Vou te pedir para deixar um like no vídeo, porque ajuda muito o canal Ana Paula Lino crescer assim como vem crescendo, está crescendo muito, gratidão. Você ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo. E se tem mais dias que você está vendo esse vídeo, deixe sua dúvida lá no Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias. Não está inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho, porque assim que eu colocar vídeo novo, você vai ser avisado. E vou te pedir para compartilhar esse vídeo, principalmente com as pessoas que gostam de plantas, que gostam de orquídeas, assim como eu, assim como você. Beijo e até o próximo vídeo!